Olá, seja muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos pegar um conceito emprestado lá da ecologia para olhar os nossos relacionamentos de um jeito totalmente novo. A ideia é descobrir como eles podem não só, sobreviver, mas de fato florescer. Para começar, eu quero deixar uma pergunta no ar. Uma pergunta central para tudo que a gente vai conversar. E se os nossos relacionamentos pudessem ir muito além de simplesmente sobreviver? Passar pelos trancos e barrancos do dia a dia. E se eles pudessem de verdade se regenerar? E mais, se tornar uma fonte ativa de crescimento para todo mundo? Ok, então, vamos mergulhar fundo nisso. O que a gente está falando aqui é de uma nova ética relacional, inspirada num conceito chamado ganho ambiental líquido, ou, para facilitar, GAL. Pensa nisso como se fosse um princípio fundamental da natureza que a gente pode, sim, aplicar diretamente nas nossas conexões humanas. Tá, mas o que é isso na prática? O tal do GAL nos relacionamentos? Bom, é uma ética toda focada em regeneração. A meta aqui é muito clara. Depois de qualquer interação, qualquer conversa, as pessoas envolvidas têm que sair com mais vida e não com menos. Pensa assim, é a diferença gritante entre só pedir desculpa depois de uma briga para zerar o placar e usar essa mesma briga para entender melhor a outra pessoa e de fato sair dali com uma relação mais forte. Mas, olha, antes da gente construir essa ideia nova, é importante a gente ir olhar para o terreno que já conhecemos bem, né? Onde a maioria dos relacionamentos acaba se baseando, que é a lógica da compensação. E aqui fica muito claro o contraste. De um lado, a gente tem a compensação afetiva. A lógica é basicamente mitigar o dano. Sabe, eu erro, eu peço desculpa, o objetivo é deixar o saldo emocional ali perto do zero, só para não ficar negativo. Agora, do outro lado, o ganho ambiental líquido. A lógica é outra, é de regeneração, de fertilidade. O objetivo não é empatar, é crescer junto, é fazer da relação uma verdadeira fonte de vida. E é exatamente aqui que a gente chega na virada de chave, sabe? A mudança de perspectiva que é o coração de tudo isso. E ela é capturada por uma metáfora, muito poderosa. A ideia central, o pulo do gato, é essa: transformar a forma como a gente enxerga o amor. Deixar de ver a relação como um território de defesa, sabe? Onde cada um luta pelo seu espaço, pelo seu valor, e passar a enxergá-lo como um campo de cultivo. Um espaço de cooperação viva, um solo fértil. E essa frase resume perfeitamente o princípio que faz isso tudo funcionar. O florescimento de uma pessoa não exige o encolhimento da outra. Ou seja, não é competição, é simbiose. E isso muda completamente o jogo, não muda? A gente entender que o sucesso de um não significa de jeito nenhum a derrota do outro. Beleza. A ideia é linda, né? Mas como é que a gente tira isso do papel? Vamos ver agora como esse conceito grandioso se traduz em ações práticas. Coisa do dia a dia mesmo. Porque, no fim das contas, essa ética não é sobre discursos bonitos, é sobre gestos concretos. E aqui estão eles, os 4 atos construtivos que colocam a regeneração em prática. Primeiro, escutar sem se armar, sabe? Baixar a guarda. Segundo, falar sem ferir, a palavra que constrói, não a que destrói. Terceiro, corrigir sem humilhar, porque o foco é crescer junto, não diminuir o outro. E por último, quarto, amar sem aprisionar. Ok, então a gente pratica esses gestos. E aí, qual é o resultado? O que acontece quando se vive essa ética de forma consistente? Bom, as fontes que a gente analisou dão um nome para isso que eu acho sinceramente lindo: amor com fruto. Lembra daquela pergunta lá do começo, sobre relacionamentos que podem gerar crescimento? Pois é exatamente isso aqui. Uma relação que de forma intencional produz resultados positivos e tangíveis. Gera crescimento, aumenta a consciência, promove fortalecimento mútuo e, o mais legal, a relação se torna fértil, mesmo sendo imperfeita. Porque nenhuma é perfeita, né? Isso nos leva a, talvez, a métrica final, a grande questão ética dessa filosofia. É uma pergunta para a gente levar para a vida, sabe? Para refletir sobre o rastro que a gente deixa nas pessoas. Depois de mim, há mais vida ou menos vida neste ser? A nossa presença gera mais confiança ou mais medo? Mais clareza ou mais confusão? E aqui a gente chega num ponto final que é fundamental. Regenerar não é algo que acontece no piloto automático. De jeito nenhum. É uma escolha consciente, deliberada, um verdadeiro sinal de maturidade. Essa ética tem uma dualidade interessante.
Ao mesmo tempo, é uma lei silenciosa da vida. Ela simplesmente é, mas também é uma escolha humana. Ela deveria ser. É como se a natureza já soubesse cooperar por instinto, mas nós, seres humanos, com a nossa consciência, precisamos escolher nos alinhar com essa lei que gera e expande a vida. E qual é a sensação disso? É essa aqui. Onde se toca, algo respira melhor. Essa é a sensação de uma presença que regenera. É o efeito imediato de quando a gente escolhe esse caminho. É uma forma muito bonita de pensar no nosso impacto, né? A gente ser o tipo de pessoa que ajuda a outra a literalmente respirar melhor. E para fechar, o legado. O pensamento final, que é quase uma provocação. A ideia de que, no fim das contas, depois de nós, a vida fica maior. Que as nossas conexões podem de verdade contribuir para uma existência mais ampla e mais vibrante para todo mundo. É, uma meta e tanto sobre a qual refletir, não acha?